Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Amanhã desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, a gente tem a presença aqui nos estúdios da Tirol FM, o presidente do Sindicato da Indústria Calçadista de Teutônia, Roberto Miller. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, mais uma vez, retornar à Rádio Tirol. Um assunto que vem envolvendo toda a comunidade, enfim, né? Porque hoje o setor calçadista de Teutônia está muito fortalecido novamente, e é a questão de que o Sindicato dos Calçadistas teve uma reunião, um debate sobre o período de férias das creches, né? Porque isso envolve diretamente as famílias que trabalham diretamente na indústria calçadista. Com que propósito o sindicato propôs essa reunião? Com que propósito, enfim, desta reunião? Bom, o que aconteceu, nós tivemos um encontro com os vereadores lá no Sindicato Calçadista, né, onde dos 11 vereadores, então, estiveram presentes 10, e ao final do encontro, né, uma moça do evento pessoal da empresa Picadilly levantou o assunto da questão das creches, né, e, por causa da questão das férias. E aí, então, em cima disso, a comissão de vereadores, a comissão da educação, resolveu marcar uma audiência pública, debatendo esse assunto da questão de férias. Acontece que todos têm direito a férias, né? E isso é uma coisa que ninguém vai... Trabalhista, que ninguém vai tirar. E nós já tivemos, bem verdade, no início desse ano, um encontro, né, com a coordenadora da educação infantil, e só que nós não avançamos, né? E nós não avançamos e nós hoje... E por surpresa nossa, naquela audiência pública que os vereadores fizeram, se armou aí, tipo, uma situação assim que se distorceu muitos dos fatos, né? Onde a coordenadora lá disse que os vereadores queriam tirar as férias de 30 dias dos professores, e se armou, na verdade, um circo de uma situação que estávamos somente ali para tentar achar um meio termo, só para conversar. Nós temos uma situação de que as creches comunitárias, as escolas comunitárias que nós chamamos, elas se adaptam de uma forma bastante tranquila, e elas param um período do final do ano, todas elas, umas com 15 dias de férias num período tal e outras até 20 dias. E o nosso problema, que se debate bastante, é a questão da lei municipal de que as férias nas escolas infantis do município, as duas, são de 30 dias. E aí, férias coletivas, onde fecha totalmente a creche. Exatamente. Então nós não estamos contra férias, jamais. E aí parece que naquele dia lá tentou se confundir um pouquinho e tentou se partir para o confronto, uma vez que estávamos lá para conversar. Então, qual é o propósito? Eu sempre vou defender parar no final do ano, férias final do ano. Isso é ponto final. Eu acho que final do ano realmente é para descansar. E se uma fábrica também quer trabalhar no final do ano, ela que tem que assumir as consequências. Em primeiro lugar, ela já vai ter uma falta da mão de obra enorme, porque nós temos muita gente que veio trabalhar em Teutônia de fora, e no final do ano eles visitam seus parentes na sua cidade de origem. Segundo lugar, nós não queremos tirar férias de ninguém, então o que nós queremos? Geralmente as férias vão do dia 20 e 21 de dezembro até 20 e 21 de janeiro. Então, justamente, este é o X da questão. Nós estamos adentrando muito no mês de janeiro, ou seja, quase todas as empresas, elas voltam lá pelo dia 10, 11, 12, elas voltam. E aí a creche municipal, a escola municipal, tendo férias até o dia 21, nós teremos uma semana mais ou menos que é o período crítico, né? Logicamente, nós temos algumas empresas que voltam no início de janeiro. Mas nós não queremos defender isso. Nós queremos chegar a um consenso, a uma negociação, porque numa negociação... Para que fique bom para as duas partes, né? Exatamente. Todos perdem um pouquinho, todos cedem um pouquinho para achar um meio termo comum. Então, o que nós propomos? Nós propomos que nesse período de janeiro, lá a partir do dia 14, 15, de que essas escolas comecem a funcionar meio que de forma parcial. Ou seja, é óbvio que dá para conceder algumas férias coletivas, umas pessoas entrando antes
E voltando antes. Até porque o número de crianças agora nessa época, ela já começa a cair em virtude de férias, enfim, daqui a pouco do pai ou da mãe, né? E até vai viajar no parente, enfim, começa a reduzir o número de crianças nas creches também, né? Exatamente, é justamente esse é o X da questão, que nós temos que chegar pelo menos a um termo de que uma semana para nós é importante. E aí nós não queremos dizer que a empresa está certa. Não, a empresa também ela tem que fazer a sua parte. Agora, a mãe não ter, e as escolas sabem exatamente o pai e a mãe que não tem onde deixar as crianças. Eles sabem, né, que se o pai não pode, a mãe não pode, mas às vezes tem um avô que pode, uma avó que pode. Então eles sabem esse cadastro. Então eles que façam o levantamento desse cadastro, onde naquela semana, entre o dia 14 e 15, que aquela semana se comece a um plantão já, numa turma daqui a pouco de 2 professoras, uma professora já é suficiente. Onde tivemos 3, 4 merendeiros, uma merendeira é suficiente. Até porque, por legislação, também há um número de crianças por cuidador, né? E isso também tem que ser obedecido, né Roberto? Só que é bom sempre a gente frisar a questão dos alunos. Todo mundo sabe que a criança, nesse período de férias, acaba indo, daqui a pouco, com o avô em outra cidade, a avó, e acaba reduzindo bastante esse número. Agora, tem que se achar um consenso, e nessa audiência pública não se chegou a esse denominador. Não, infelizmente não. Então nós, de novo, estamos no final do ano, nós vamos se deparar com situações que, início de janeiro, as mães simplesmente vão ter que faltar ao serviço, e elas vão acabar perdendo os dias que não foram trabalhar, obviamente que não vão receber. Então, assim, foi nos dito aí de uma forma até constrangedora de que as empresas têm que se organizar, elas têm que conceder 30 dias de férias. Não é bem assim. As empresas gostariam de todo mundo planejar. Lá nos idos tempos do Reifer, as férias eram programadas no início do ano, elas valiam no final do ano. Então, tu podia te planejar, onde tu tinha um pedido de 2, 3 milhões de pares do mesmo modelo, de uma mesma cor. Hoje nós estamos trabalhando com pedidos de 50 par, 30 par, 20 par, né, e diversas situações. Então, nós estamos dependendo do mercado. E o setor calçadista, embora que foi dito que nem tantos por cento de crianças ocupam, que são nos calçadistas, mas se nós olharmos na geração de empregos, no retorno da economia de Teutônia, as empresas de calçados representam muito. Elas alavancaram a economia de Teutônia. Então nós temos que fazer uma conta de chegada, nós temos que conseguir avançar um pouquinho mais, e nós temos que fazer com que nós tenhamos um entendimento de uma maneira. Nós não queremos nenhuma intransigência, nós queremos buscar algum consenso. Aí, outra coisa que nós falamos, olha, daqui a pouco as empresas, para as mães, elas também concedem 30 dias, assim como é a lei hoje do menor de 18 e maior de 50. Uhum. É uma questão, é uma proposta, a gente pode começar a estudar isso também. Só que nós precisamos buscar, não depender somente de uma alternativa. Nós precisamos de mais 2, 3 alternativas. Que essa questão de uma escala dentro de uma escola também nos interessa, e eu acho que é possível, esse planejamento é possível, já que a Secretaria da Educação, através da coordenação da educação infantil, diz que planeja bastante, então quem sabe isso que é um desafio para ela planejar melhor isso também. E a gente fala muito no setor calçadista, mas eu tenho, por exemplo, uma vizinha que trabalha no setor de móveis e ela vai ter que parar, ela já tem férias coletivas agendadas, só que em virtude de a creche não funcionar uma semana, acho que não me recordo quantos dias antes a creche para, e ela entraria em férias uma semana depois. Ela vai ter que faltar ao serviço. Ou seja, essa é uma medida que vocês pensam no setor calçadista, mas também que envolve toda a comunidade, né, Roberto? Justamente foi nos meio que jogada na cara de que o setor calçadista representava tantos por cento de crianças, que não tem o número agora aqui, mas nós não olhamos o resto. O resto são situações isoladas, né, e nós estávamos falando desse assunto, né? Eu acho que isso faz parte de uma negociação. Isso eu acho que o município tem que chegar. Esses pequenos detalhes, eles são muito importantes, porque hoje você ter um emprego já é uma bênção. Agora, você daqui a pouco perdeu o emprego por algumas situações, é muito lamentável. Então, é muito fácil, a gente sabe que no final do ano, período de passar veneno, de limpar a caixa d'água, a gente sabe disso. E volta a dizer, nós não queremos defender a virada do ano trabalhando. Nós queremos defender de que possamos ter uma flexibilidade maior
uma volta antes em janeiro, que algumas cuidadoras voltem antes em janeiro. Sim, essa situação ficou bem complicada. Os vereadores fizeram a parte com questão de promover essa audiência pública. Teria alguma outra esfera que o sindicato poderia entrar para tentar um acordo, ou já se encerrou essas negociações? Infelizmente, para esse período agora, não temos conversa. Não temos conversa. Vamos de novo repetir a mesma situação, onde alguém não tem onde deixar a criança, vai acabar perdendo o salário, não vai trabalhar, não vai receber. Então, isso é muito lamentável, porque é um reflexo que vai ter depois, né? Uhum. E aí, eu não sei qual seria o levantamento de quantas mães que não têm onde deixar as crianças, porque, volto a dizer, tem o avô, tem a avó, e aí também tem uma situação infeliz, onde uma diretora de uma escola, só que aí a escola comunitária levantou de que uma mãe solicitou férias no período de 30 dias, agora no mês de novembro, né, e mesmo assim levou todos os dias a criança na escolinha. Então também, que seria uma situação meio constrangedora, que essa mãe não ficou com sua criança. Só que assim, infelizmente, naquele dia da audiência, a chefe do RH dessa empresa não nos falou isso. Mas essa mãe levou essa criança naqueles 30 dias na escolinha, na creche, sim, para cuidar a sua mãe e o seu pai. Onde a sua mãe e seu pai estavam na situação de câncer, fase terminal. Então essa mãe tinha a seguinte situação: levar a criança realmente nesses 30 dias na creche, ou levar a criança junto ao pé da cama no hospital. Então foi citado esse exemplo lá, e nós descobrimos depois. Então assim, às vezes a gente tem que cuidar quando a gente cita um exemplo, porque esse exemplo exatamente não pode ser exatamente bem isso. E inclusive esse senhor, que era o pai daquela mãe, ele faleceu. E aí a situação, a mãe não pôde ir no enterro do próprio marido pela situação de saúde debilitada. Né? Então assim, olha a justificativa que essa mãe tinha de realmente levar a criança nos 30 dias de suas férias na creche para ser bem cuidada, porque ela não estava numa situação difícil. Então esse exemplo foi citado lá, de que seria um exemplo de que as mães têm que ficar com as crianças, sei o que tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado de que às vezes não é bem assim. A gente tem que, quando a gente fala uma coisa, temos que ter certeza de que a situação é essa. Eu acho que quem vive há mais tempo em Teutônia sabe do que Teutônia passou quando a Reifer e a Blip fecharam as portas, né? E eu acho que também é uma questão de achar um contraponto. Eu sei que não é tão fácil, tão simples, mas que para o ano que vem, a gente eu acho que tem um ano inteiro para se negociar, né, Roberto? Então, esse ano se propôs no início do ano, não se teve uma resposta. Agora, para o ano que vem, é um ano atípico também, em virtude da política do municipal, no ano que vem, né? Então, é um momento, daqui a pouco, de alguém levantar essa bandeira e ajudar vocês, né? É que as empresas não querem se expor, né? Apesar de que para nós elas veem de uma maneira bastante forte, elas querem uma solução, eles precisam de uma solução. Mas tem algumas empresas que não se expõem perante a municipalidade e tudo, não querem comprar essa briga. Mas as empresas teriam que então também daqui a pouco ser um pouquinho mais agressivas, né? E daqui a pouco até marcar uma audiência com o prefeito, né? Já que a situação da educação, quem é o chefe maior é o prefeito também, né? Mesmo que nós temos a coordenadora, né? Então acho que é por aí. Então nós não vamos sossegar. Ano que vem nós vamos buscar esse diálogo lá em fevereiro, que a tendência é que se marque uma reunião e que nós queremos avançar nesse assunto. E se nós tivermos que envolver mais pessoas, nós vamos envolver, porque para nós assim é um ponto de honra nós conseguir avançar nesse assunto. Quantos trabalhadores hoje estão envolvidos, quantas famílias estão envolvidas no setor calçadista em Teutônia? E a gente sabe também, não sei se tem esse dado assim meio que preciso, mais ou menos quantos funcionários estão envolvidos no setor calçadista, porque é um número muito grande, né? Tem só 2 empresas de Canabarro ali já passam de 1.000 trabalhadores, né? Ah, sim, matéria de funcionários, sim. Só na Picadilly, na Beira-Rio, nós temos praticamente 2.000 trabalhadores, né? Então, mais os ateliês, temos muitos ateliês que surgiram, né? Então, eu não tenho dado comigo agora de quantos também frequentam as escolas, tudo, né? Mas o setor calçadista, ele sempre foi importante. Até porque tem pessoal de fora também que vem, né? Tem, mas assim, como a situação nos últimos tempos não está mais tão bonita, né? Então muita gente de fora foi desligada. Então está se dando uma prioridade para o pessoal de Teutônia. Uhum. E hoje nós temos vivido isso muito nos últimos tempos, de que as pessoas estão à procura de emprego e não estão achando.
né? Então, assim, não está mais como um tempo atrás, onde nós tínhamos o pleno emprego. Então, nós já temos algumas situações no início de janeiro, por exemplo, a Piccadilly da Boa Vista já anunciou que ela vai contratar 35 pessoas no mês de janeiro. Então, são situações boas que acontecem, né? Então, nós estamos prevendo de que algumas pessoas que estão esperando o seu emprego vão poder ser chamadas em janeiro. Tá certo. Mais alguma coisa que gostaria de colocar, Roberto, nessa questão? Já fica de antemão, então, de que não se chegou a um consenso nessa audiência pública e que se possa ter outras audiências aí para que seja... que fique bom para os dois lados, né, Roberto? Exatamente. A gente não lamenta que foi a maneira que foi conduzido foi uma maneira muito agressiva e de polêmica, né? Não era esse o objetivo. O objetivo é realmente achar um consenso, né? E para achar um consenso, todos nós temos que ceder um pouquinho. Só que, infelizmente, acho que tem algum lado, talvez, que não pensa nisso. Então, nós vamos chegar a esse consenso, com certeza. E para o ano que vem, tenho certeza que vamos ter, no final do ano, um entendimento melhor. Tá certo, então. Roberto Miller, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Calçadistas.